galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos falar sobre questões ambientais, parte 2. Falaremos então sobre efeito estufa, inversão térmica, ilha de calor, destruição da camada de ozônio e chuva ácida. Primeiro grande conteúdo aí, efeito estufa. O que é o efeito estufa? Nada mais do que um fenômeno natural, essencial para a manutenção da vida na Terra. Estamos falando de um efeito que tem se intensificado a partir da ação do homem de emissão excessiva de gases para a atmosfera, gases do chamado efeito estufa, principalmente CO2, dióxido de carbono, e CH4, o gás metano. Agora, deixa eu dizer para vocês como funciona o efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa é um efeito natural que mantém a temperatura, o calor na Terra. Imagina que a Terra ela se aquece de baixo para cima. Os raios solares passam pela atmosfera, aquecem a superfície e essa superfície aquecida volta a aquecer a atmosfera. Então, nesse caminho aí, o efeito estufa, na verdade, protege, mantém o aquecimento na Terra. Um aquecimento equilibrado, é importante que vocês guardem isso. Os sistemas da Terra, os sistemas são absolutamente equilibrados. A ação do homem é que promove o chamado desequilíbrio. A ação, imagina a atmosfera com seus gases e tudo absolutamente ajustado. E de repente chega um gás diferente que não está habituado, digamos, àquele ambiente da atmosfera. Ele vai reagir. E essa reação é que causa o desequilíbrio. Vamos pensar no efeito estufa também como um casaco. Eu tenho um casaco por aqui. Esse casaco aqui da escola. Imagina um casaco. Coisa natural, tranquilo. Você está com uma camisa já. E aí eu pergunto, é seu corpo que aquece a camisa ou a camisa que aquece seu corpo? Seu corpo, na verdade, tem um calor. E esta camisa aqui, ela vai ajudar a manter o calor. E aí, eu vou lá e coloco um casaco. Perfeito? Vamos ver se vai funcionar aqui, porque... Qual é a ideia? Eu coloco um casaco, certo? Tá calor pra caramba aqui hoje. Eu tô fazendo isso gravando num calor de quase 40 graus aqui. E aí eu coloco um casaco. Show, coloquei um casaco. Beleza. O efeito estufa é isso aqui, ó. É esse casaco. Beleza? Ele vai manter a temperatura aqui dentro. Aqui dentro vai ficar bem quentinho. Mas se eu colocar mais 2, 3, 4 casacos, essa temperatura vai ser maior do que o meu corpo vai suportar. Vai ser muito maior e desnecessária. Eu vou começar a suar, vou começar a passar mal. Ou seja, o efeito estufa é o efeito natural. É esse casaco que está na Terra, certo? Mantendo a temperatura. Agora, se a gente, com as nossas ações de emissão de gases, promover um aquecimento para além do necessário, nós teremos o que ficou conhecido no mundo inteiro por aquecimento global. Eu vou tirar porque realmente está muito quente aqui. E as consequências são essas: aquecimento global, derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos. E, gente, tem muita gente negando tudo isso, com essas teorias negacionistas. Cara, vamos dar valor à ciência, viu, gente? Por favor. Vamos sair desses papos malucos aí que negam a existência das questões que estão colocadas aí, que negam os estudos científicos. Vamos dar valor à ciência, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa importante aqui é também, como consequência, a inundação das áreas litorâneas e o deslocamento das populações do litoral. Óbvio que seriam grandes consequências se nós tivéssemos um elevado movimento disso que a gente chama de efeito estufa. Imagina isso elevado a um nível absurdo a ponto da Terra se aquecer e perder as suas condições de equilíbrio natural. Ok? Por isso, e pensando nisso, o mundo propôs em 1997 o chamado Protocolo de Kyoto. Já falei no vídeo anterior, que na verdade nada mais é do que a diminuição dos gases do efeito estufa. É uma proposta para que os estados, os países, na verdade, trabalhem isso, a diminuição do chamado efeito estufa. Ok? Em 2012, em Doha, no Catar, nós tivemos uma grande conferência ambiental, a chamada COP18, a 18ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, onde 36 países aderiram um segundo período do compromisso do Protocolo de Kyoto, que vai de janeiro de 2013 até dezembro de 2020. Então,
nem todos os países, vejam, apenas 36 países. A gente tem que contar que as grandes nações aqui, como os Estados Unidos, pautaram que não participariam do chamado Protocolo de Kyoto, principalmente nessa segunda edição, estendendo o prazo para final desse ano, dezembro de 2020. Já aconteceu tanta coisa estranha em 2020 que eu nem espero muita coisa boa, não. Em 2015, nós tivemos a chamada COP21, sabe? Foi celebrado o chamado Acordo de Paris, também disse no vídeo anterior. E qual era o objetivo? Limitar o aumento da temperatura global em até 1,5 grau em relação ao período pré-industrial, ou seja, o parâmetro é como o mundo era antes da grande revolução industrial e como ele se tornou depois da revolução industrial, com a queima dos combustíveis fósseis e todo o processo de intervenção que nós temos causado, produção de lixo e tudo mais. Então, qual era a ideia aqui defendida pelo Acordo de Paris? Precisamos retornar às condições pré-revolução industrial, às condições climáticas. Ou seja, a ideia é limitar o aumento da temperatura em pelo menos até 1,5 graus, ok? Outra situação importante aqui, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre a posição dos Estados Unidos sobre esses protocolos. Porque, afinal de contas, a posição dos Estados Unidos é tão controversa. Vamos falar aqui do país com a maior influência econômica e política do mundo, a maior força militar do mundo. Porque, afinal de contas, os Estados Unidos, com toda a força econômica, industrial, política, cultural, tomou tantas posições controversas em relação a esses protocolos. Eu quero que vocês pesquisem, por favor. Outro assunto importante aqui, nós vamos falar sobre inversão térmica. E eu vou apresentar para vocês, não hoje, mas no próximo vídeo, um vídeo exclusivo sobre inversão térmica, uma experiência muito legal para que vocês consigam visualizar isso aqui. Porque uma das coisas que a gente tem é conseguir perceber, conseguir visualizar esses fenômenos. Estamos falando aqui de fenômenos naturais, outros antrópicos, mas no final das contas é muito difícil de você perceber, certo? Inversão térmica é também um fenômeno natural, típico dos meses de inverno e muito comum nas grandes cidades. Imagina o seguinte, eu tenho um esquema para vocês aí, vocês podem dar uma olhada. Olha, num fluxo normal, o ar mais frio, ele está no alto e ele vai descer, certo? Fazendo um ciclo. O ar frio desce, esquenta e sobe. Resfria lá em cima, desce, esquenta e sobe. Isso é normal. É o esquema do ar-condicionado. Você não coloca o ar-condicionado na sua casa no chão. Você coloca no alto. Por quê? O ar frio é mais denso, mais pesado. Então ele vai descer e o ar quente vai subir. É um movimento natural, isso acontece. A grande questão é, em alguns ambientes, essa troca não acontece. O ar frio não consegue subir. O ar frio fica retido e o ar quente faz uma camada logo acima. E qual é o grande problema disso? É que esse ar frio retido, ele vai guardar também muita poluição ali nesse ambiente. Então, é o que a gente tem, o que a gente chama de inversão térmica. Eu vou mostrar isso para vocês com muita clareza numa experiência que eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo, ok? Ilha de calor. Dá uma olhada aí nesse nosso esquema. Ilha de calor nada mais é do que o aumento da temperatura média nas áreas centrais das cidades. Nesse esquema aí você pode perceber uma área rural, uma área intermediária, uma área central, parques e zonas residenciais. E há um aumento significativo da temperatura nas áreas centrais, ou seja, nos grandes centros, nas grandes cidades. Claro, existem situações ali, construções que absorvem calor, prédios, asfalto, vidro espalhado nos prédios, enfim, circulação de carros, de pessoas, tudo isso faz com que o calor fique acumulado, retido nos grandes centros. Então, é um problema realmente, um fenômeno urbano, e a grande solução seria construir áreas verdes. Isso,
levar áreas verdes para o centro da cidade. Como fazer? Se a cidade está completamente ocupada, talvez colocar áreas verdes nos prédios. Tem algumas propostas bem interessantes em diversos lugares do mundo em relação a isso. Pega a referência aí, ó. Próximo problema aqui, destruição da camada de ozônio. Muito conhecido também, muito debatido, o ozônio, na verdade, é encontrado, o O3 é encontrado em maior concentração na estratosfera. Vocês podem ver aí nesse esquema da distribuição da atmosfera. Ou seja, mais ou menos 25 km de altitude. E ele filtra, é o nosso grande filtro solar. Ele filtra a maior parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, permitindo essa vida na Terra. Ou seja, estou falando que essa composição da atmosfera permite esse estilo de vida na Terra, esse tipo de vida. Se nós não tivéssemos a camada de ozônio, existiria vida na Terra? Não sei. Se existisse uma vida aqui, talvez não como essa que nós conhecemos, certo? Existiria um outro tipo de vida aqui, um outro tipo de ser. A grande verdade é que o A3 é encontrado nessa camada, e ele, quando está em contato com o clorofluorcarbono, o chamado CFC, ele se dissolve, ele, na verdade, acaba se perdendo ali, quebrando as suas moléculas. E isso é um grande problema, porque abre buracos na camada de ozônio, e a gente tem uma entrada dos raios ultravioletas do Sol com maior incidência. Existem alguns países do mundo em que a preservação em relação a isso é levada muito a sério. Se vocês pesquisarem, por exemplo, sobre a Austrália, vocês vão ver que lá, no equipamento escolar, é obrigatório o uso de boné, o uso de mangas compridas, exatamente pela questão do sol, e protetor solar é material escolar. Inclusive lá, o Estado devolve esse dinheiro gasto com protetor solar ao cidadão. O camarada gastou durante um ano aí comprando protetor solar e ele consegue comprovar isso lá no imposto de renda e o governo devolve esse dinheiro para o camarada, tá certo? É legal isso, né? Para mostrar para vocês que existem países no mundo preocupados com a questão da destruição da camada de ozônio e também preocupados com a saúde da sua população, ok? Vamos lá. Uma pergunta para vocês, e aí vocês respondam, pesquisem e me digam, por favor, mandem respostas para o meu e-mail. Eu quero o feedback de vocês. Por que o buraco na camada de ozônio é maior na Antártida? Ok? Pesquisem, leiam, se interem do assunto e me respondam no meu e-mail. Para finalizar, dizer para vocês que em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal, que estabeleceu medidas para reduzir a emissão de CFC. Já falei isso no vídeo anterior. E a gente está falando aqui de medidas necessárias para que a gente tenha um ambiente equilibrado. Para finalizar, está aí o esquema sobre ilha de calor. Acompanhe comigo, pega a referência. É um fenômeno típico dos centros urbanos. Está associado, relacionado, na verdade, às emissões de poluentes, com destaque aí para o trióxido e o dióxido de enxofre, além do dióxido de nitrogênio, ok? Que são emitidas pelas indústrias. E imagina, tudo isso vai gerar uma grande transformação aí na composição química da água, no pH da água, e no momento da chuva, essa água vai descer com essa característica alterada, principalmente em lugares onde há uma grande emissão de gases a partir das grandes indústrias. Isso é o que a gente chama de chuva ácida. Ok, pessoal? Esse é o nosso conteúdo. Eu queria dizer para vocês devem estar ouvindo barulho de muitos pássaros e tudo mais. Estou gravando durante o dia e eu moro perto de uma reserva, então aqui a gente tem pássaros para tudo quanto é lado. Essa semana mesmo eu vi um gavião aqui no muro da minha casa. É muito legal morar num ambiente assim, né? Então, gente, é isso. Esse é o nosso conteúdo. Até a próxima e tamo junto!